Olá, meus pequenos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre interpretação de texto. E hoje eu vou apresentar para vocês 3 dicas de como interpretar um texto, seja ele um artigo científico, um trabalho acadêmico de modo geral, ou um texto de um vestibular, por exemplo. Primeira dica: grifar o texto. Parece uma bobeira, mas eu acho muito importante utilizar-se de canetas que marcam o texto, e com elas você vai fazer o quê? Você precisa grifar palavras que são destaques, que são chaves dentro do seu texto. Mas como é que eu vou adivinhar quais são essas palavras? De modo geral, você encontra essas palavras em perguntas relacionadas ao texto ou no título do texto. Então é importante que você consiga tirar, elencar quais são as principais palavrinhas do texto e grifar elas. Uma segunda dica é o quê? Reler. Reler o texto. Ah, mas isso é muito comum, isso é óbvio. É, mas os alunos não fazem isso. E falo isso por experiência de professor. A gente tende a ler o mais rápido possível por questão de tempo e tudo mais. Sendo assim, a gente tenta correr com o texto. E alguns textos, especificamente falando, precisam ser lidos e relidos algumas vezes para que você consiga interpretar o que realmente esse texto quer dizer. Por isso, releia o texto. Um adendo importante: eu estou falando de interpretação de texto e você pode pensar às vezes em um texto de 20 páginas, em um artigo de 20 páginas, mas não, eu estou falando, por exemplo, de uma pergunta de um cálculo matemático. É um texto, é um fragmento de texto, ou seja, um pequeno texto, e ele tem uma informação importante que precisa ser interpretada, senão você não consegue resolver o cálculo. E algo que é muito importante é que você treine. Você precisa treinar para o tipo de prova, o tipo de questão que você tende a fazer, seja num concurso ou num vestibular. Não adianta chegar de primeira e tentar ali no Implementation, na maioria das vezes não dá certo. Então é importante que você treine bastante com exercícios já desse vestibular ou dessa banca, dessa empresa. Treine, 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 para que você consiga obter bons resultados. E só um acréscimo aqui que eu acho importante, acho muito relevante, é o que? Você precisa entender, compreender algumas normas gramaticais para determinados tipos de provas ou determinados tipos de textos. Vou dar um exemplo aqui que não é uma norma gramatical, mas uma coisa meio óbvia. Você pode até interpretar o que o exercício tal X de biologia, ou de geografia, ou de história quer dizer. Mas se você não souber o conceito por trás desse texto, aí não vai adiantar muito. Portanto, lembrando, as dicas que eu trago aqui são básicas e bem simples para a interpretação geral, mas você precisa também ter um domínio mínimo que possível, mínimo que seja, do conteúdo que você está estudando, do conteúdo que está sendo abordado na avaliação. Um grande abraço, não deixe de deixar a sua curtida, não deixe de se inscrever no canal. Aí no lado direito tem a opção inscrever, inscreva-se no canal e obtenha todas as novidades que eu quero trazer aqui para vocês toda semana. Um grande abraço, tchau, tchau.